gente, a aula de hoje vai ser de ciências. O conteúdo é sobre vacinação e é o conteúdo para vocês resolverem a atividade 1 e 2, né, do novo bloco de setembro. As vacinas, elas servem para estimular o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa do organismo, né? Defesa contra as doenças. Ao serem aplicadas as vacinas, né, elas aplicam vírus ou bactérias inativas, né, ou seja, vírus e bactérias mortas ou enfraquecidos. E esses micro-organismos que causam doenças, são chamados de antígenos, né? Então, vírus ou bactérias que causam doenças podem ser chamados de antígenos. Antígenos causadores da doença. Então, a gente aplica essa vacina numa pessoa saudável, ou seja, uma pessoa que ainda não tem aquela doença. Não se pode aplicar a vacina em uma pessoa que já tem a doença, porque isso pode piorar ainda mais a doença. Então, se aplica a vacina no organismo saudável e faz com que o sistema imunológico, né, o sistema de defesa, reconheça esses agentes que causam doenças, né, os antígenos, os vírus e as bactérias, produzindo assim os anticorpos. Os anticorpos são as nossas células de defesa e os anticorpos são proteínas, então são proteínas de defesa. E esses anticorpos, eles evitam as doenças causadas por esses micro-organismos, né? Os vírus e as bactérias. Esse método, o método da vacinação é chamado de imunização ativa. Os anticorpos, eles não são responsáveis pela morte de um organismo causador de doença. Então, os anticorpos não são as células que matam os antígenos, mas eles se ligam aos antígenos, desencadeando outros processos. Então, os anticorpos, quando a gente está doente, eles se ligam a essas células, a esses micro-organismos causadores de doenças, os antígenos, e vão desencadear uma série de reações. Uma célula que tem destaque no sistema imunológico são os leucócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pelas principais defesas dos organismos. Então, esses anticorpos aqui, ó, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são as principais células de defesa. Um processo também muito importante é a fagocitose, que engloba células invasoras. Então, a fagocitose é quando uma célula da nossa defesa, ela engloba uma célula antígena. Então, vamos fingir que isso aqui é um antígeno, né? Um vírus. Isso aqui é um anticorpo. Então, o anticorpo ele vai englobar, é como se ele fosse engolir essa célula causadora de doença. Então, ele vai englobar e vai fazer com que essa célula morra. A vacinação ela tem eficácia comprovada, prevenindo doenças como a febre amarela, o tétano, a gripe e a hepatite A. E em alguns casos erradicando, né? Em alguns casos a vacina é tão eficiente e as campanhas de vacinação são tão eficientes que acabam por erradicar uma doença, como ocorreu com a poliomielite, né? Que não existe no Brasil desde o início dos anos 90, devido às políticas de prevenção do Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Porém, existem doenças como a AIDS que ainda não apresentam vacina, não apresentam uma cura, né? Antes das vacinas serem licenciadas, ou seja, antes delas serem colocadas nos hospitais e nos postos para utilização, elas passam por inúmeros testes para que seja garantida a segurança do método. Então, a vacinação é sim crucial e segura. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.